Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu estou aqui na sede da produtora Base 1 Filmes para conversar, não com uma jornalista, mas com 3 jornalistas. Porque se é para armar uma resenha, vamos armar uma resenha de respeito e de verdade, né? Casa cheia. E hoje a gente está aqui para conversar e conhecer os bastidores do programa O Futuro é Feminino, do GNT, o programa que investiga a igualdade de gênero ou a falta dela em países que têm realidades muito distintas, né? Desde a Islândia até o Paquistão e o Brasil também, claro. O feminismo é a busca pela igualdade social, política e econômica entre os sexos. Isso parece bem simples, né? Mas o Fórum Econômico Mundial diz que a gente ainda vai levar mais de 100 anos para conseguir direitos iguais entre homens e mulheres. Com base nos pilares saúde, economia, política e educação, o órgão lista todo ano os países do melhor ao pior lugar para uma mulher viver. E a gente decidiu conhecer essas diferentes realidades. O futuro é feminino? Quem já viu sabe o alto nível do programa. Quem ainda não viu, por favor, veja toda quarta-feira, 11h30 da noite, ou no Globosat Play, na hora que você preferir. E eu estou muito feliz de receber no podcast o trio que pilota o programa. Então, sejam muito bem-vindas ao Vida de Jornalista, Fernanda Prestes. Obrigado, Fernanda. Muito obrigada. Bárbara Bárcia. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. E Cláudia Alves, com esse sobrenome maravilhoso que você tem. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. E como a gente vai ter aqui 3 vozes nesse episódio, para você que está ouvindo, para você já identificando as vozes, saber quem é quem, eu queria que a gente começasse com cada uma de vocês contando um pouquinho a trajetória anterior ao Futuro é Feminino. Como vocês chegaram ali, como vocês se conheceram. Então, quem quer abrir os trabalhos? Posso começar falando, então? Então, vamos lá, Fernanda. Então, eu e Bárbara, nós estudamos juntas na UFRJ, nos formamos lá em jornalismo. E desde então, nossa trajetória foi muito parecida, assim, por conta de trabalhar com televisão, né? Então, desde o início da faculdade, eu comecei estágio em TV, fui estagiária da Band Rio, fui repórter de lá também. Depois de um tempo fora no intercâmbio, eu voltei e aí comecei a trabalhar no Multishow. Fui apresentadora lá. Já estou aqui no backstage com a banda Temples, na verdade com 2 dos integrantes. Estou aqui com o James e Adam. Hey guys, how are you? Depois desse tempo no Multishow e trabalhando para outros canais, eu comecei a sentir a necessidade de ter um projeto próprio e trabalhar com narrativas que não estivessem na televisão, né? Então eu conversava muito, a Babi também na época saiu do canal que ela estava e a gente conversava muito sobre a possibilidade de ter uma narrativa mais feminina, né, para os programas, a gente sentia falta disso. Então a gente começou a pesquisar sobre o tema, sobre igualdade de gênero, sobre feminismo aqui no Brasil e no mundo. E aí a gente chegou nesse formato que a gente falou, olha, a gente quer então falar sobre, mostrar esses movimentos de mulheres e falar sobre esse tema, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Sempre foi uma vontade, né? A gente viajava juntas e tal. E nesse meio do caminho a gente conheceu a Claudinha, que também tem uma trajetória dentro do audiovisual, mas ela pode falar melhor. Então foi meio que um encontro de vontades e propósito no meio do jornalismo, né? E do documentário. Legal. Bárbara, vai. Eu acredito muito nisso como um encontro também, porque eu entrei na faculdade de jornalismo, né, em comunicação social. Eu já trabalhava com teatro, eu era atriz e entrei tentando me descobrir na comunicação, sabe? Eu não sabia o caminho certo que eu queria nessa área. E aí no jornalismo, eu escolhi dentro da comunicação social o jornalismo e ainda assim tentava entender. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio também e quando eu estava lá fora eu comecei a trabalhar com comunicação. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, acho que eu trabalharia com telejornalismo. Tinha alguma relação, eu via, com as artes cênicas, em certo sentido, de estar na câmera, né? Uhum. De me sentir mais à vontade. Aí comecei a trabalhar no canal Uhu e fui lá repórter durante 3 anos. Salve, galera! Eu peço licença aqui na programação do Uhu para trazer as notícias do nosso Flash de hoje, sexta-feira, 5 de maio de 2017. Só que em 2017, que foi o ano que eu saí, já era o ano que eu e a Fernanda, a gente se conhece desde de mais nova na faculdade, né? A gente já trocava muito nessa época, então nesse ano a gente já tinha essa conversa de desenvolver um projeto próprio. E aí chegou um momento lá dentro que ou eu ficava realmente 100% disponível para o canal ou eu conseguia um tempo aqui fora. Então tomei a decisão de sair e começar essa vida de freela que a gente começou, né?
e desenvolver. Foi no final de 2017 que a gente começou a desenvolver o Futuro Feminino, conheceu a Cláudia no final de 2017 e 2018 foi esse ano onde a gente teve esse projeto no GNT. Acho que me descobri mesmo num audiovisual com propósito, como a Fê fala, e conversando entre as 3 narrativas femininas. Legal. Cláudia, e você? Como é que você chegou nessa? Fiz jornalismo também, fiz jornalismo na PUC. Sou um pouco mais velha que elas, né? Então tem uns 4 anos de diferença aí de mercado, que por muito tempo trabalhei em empresa, mas nunca fui muito feliz trabalhando em empresa. E aí surgiu uma deliciosa demissão que me fez ressignificar muita coisa, e aí a partir disso comecei a construir projetos dentro de ONGs para audiovisual. A gente fez um curta documental chamado Cabelo Bom. Como meu corpo é negro, é um corpo político. E o fato da estética é um fator que pode ser superficial, mas que é um fator que impacta, incomoda e gera discussão. Em paralelo a isso, eu passei por uma pós-graduação de impacto social, inovação social, com foco em storytelling no Quênia. E dali eu falei, cara, isso que eu quero fazer da minha vida, trabalhar com audiovisual como uma ferramenta para transformar a mentalidade. Fiquei 8 meses fora. Quando eu voltei pro Brasil, esse filme que a gente fez, ele começou a participar de festivais, ganhar prêmios, eu comecei a entender realmente que fazia sentido trabalhar com isso. E aí eu fui morar em São Paulo, também atuando com audiovisual lá em São Paulo, e a gente percebeu realmente isso, esses valores muito semelhantes, sabe? De construir essa narrativa. E aí a gente fez como um teste, talvez sem a gente perceber que era um teste, a websérie Mulheres e Política. Que é incrível pra quem quiser ver no YouTube, os episódios estão todos lá, é muito legal. Que bom que você gostou. Eu não gosto muito de falar se é bom ou não, porque, né, a gente é autor da parada, então deixa né? que eu falo. Exatamente. Primeiro é desconstruir essa ideia de que política é só isso aqui, que a gente está aqui na frente da Câmara Municipal de Niterói, em que por quase 1 ano e meio eu fui a única vereadora em exercício. Então, política é cotidiano. Aí a gente, enfim, nessa loucura toda, o projeto foi aprovado. E é muito importante dizer que nesse projeto do Futuro é Feminino, como elas falaram, é uma ideia que veio muito da Fê e em conjunto com a Bárbara. E aí elas muito... acho que nem empatia, num valor de construção mesmo, elas me colocaram como mais uma dentro desse lugar, um trio mesmo, e não só uma pessoa que veio somar, sabe? A gente partilha tudo. E a gente está construindo isso e a gente espera construir mais, né? Tomara. Bom, falando direto agora sobre o programa, eu já tenho umas 500 perguntas para fazer, mas a primeira que eu vou fazer é a mais básica de todos, que vocês já responderam várias vezes, que é por que vocês escolheram a Islândia e o Paquistão? O Fórum Econômico Mundial, né, todo ano ele lança um ranking, onde ele lista os países de acordo com nota que ele dá, baseado em 4 pilares, né, que é política, educação, saúde e economia. Então ele dá nota para os países e faz um ranking para dizer quem está melhor, quem está pior, enfim, qual posição você está na questão da igualdade de gênero. A Islândia está há 10 anos liderando esse ranking, então a gente queria mostrar o que seria um ideal de país para uma mulher viver hoje, o que seria o melhor dos cenários para uma mulher, que ainda não é 100%, mas é o melhor que a gente poderia encontrar. E mostrar o último, né, colocado nesse ranking, que no caso é o Iêmen. Só que a gente, enfim, no meio da pesquisa e da produção para realmente viajar, a gente viu que a gente não conseguiria fazer isso no Iêmen, porque eles estão vivendo uma guerra civil e uma crise humanitária muito intensa. E a gente ia acabar, enfim, além de toda a complicação de produção mesmo, de logística para a gente estar ali dentro, questão de segurança e tudo, a gente ia acabar focando, ia ter tanta coisa para se falar ali dentro. Mas não é que seja mais urgente, é meio ruim você ficar, né, tipo, elencando o que é mais importante ou não, mas diante de toda a situação que eles estão vivendo, teriam N questões que nós, como jornalistas, teríamos mais urgência de falar ali dentro, num país com uma crise como eles estão vivendo, do que a questão da mulher, né? Seria difícil focar só na questão de gênero. E aí a gente foi no penúltimo, que é o Paquistão, conhecer essa realidade para fazer essa comparação de extremos mesmo, entre Islândia e Paquistão e o Brasil, que é a nossa realidade e está na posição 95 do ranking. Que caiu 5 posições, né, do último relatório para cá. De 2017 para 2018. Então vamos começar lá pelo topo do ranking, com a Islândia, que logo no primeiro episódio ali, vocês já começam com uma entrevista com a Beri, né, que mora numa fazenda, uma criadora de ovelhas
num vale isolado. Para ir para ali, vocês viajaram de carro à noite, depois de snowmobile, até na pá de um trator vocês viajaram ali. E o único jeito de não ficar ilhada ali era deixar o local de uma maneira meio inusitada. A gente tá na pá do trator. Qual foi o nível de perrengue logo nessa primeira entrevista? Assim? Fala, o frio... Acho que o primeiro perrengue é o frio, né? Nossa. É torturador. 10 da manhã ainda tá escuro. E você mora num lugar que é tudo muito claro, muita vida, né? Então é muito complicado. E esse lugar de você ter esse controle emocional mesmo. Nossa, a vontade que dá de matar um, né? Nossa diretora, a Luísa de Moraes, a própria Aurora Boreal, acho que tá no episódio 1, né? Assim que a gente chega. Isso. Aí a gente sai do carro pra ver, a gente quer ficar, na verdade, dentro do carro vendo a Aurora Boreal, de tão frio que tá. E ela gravando aquele tempo todo, com a mão de fora. Acho que é isso, lidar com frio foi um desafio pra todo mundo. E dirigir, né? Muitas horas de estrada, acho que todo mundo com atenção. A gente pegou uma estrada de 140 km por hora de vento. É importante dizer que nossa equipe era reduzida realmente. Então, nós três quem vai mais com a vocês? Luísa. Só a Luísa como diretora. Só nós 4, exatamente. Então, assim, quem dirigia era a gente, quem fazia o roteiro, o percurso todo era a gente. Então, realmente, assim, por exemplo, umas coisas que a gente não estava acostumada a lidar aqui, que a gente deu a sorte da Luísa, por já ter morado nos Estados Unidos, já ter vivenciado umas situações de frio extremo e de estrada nesse sentido, pegou a direção nesse momento para poder tomar as rédeas da parada, porque estava complicado. Então, a gente pegou 140 km por hora de vento na estrada, com uma estrada congelada. Então, o carro realmente sambava. A gente passava por caminhão virado. Isso, uma estrada congelada e você via caminhão virado, carros menores virados. A sorte, nossa, não só da Luísa tá lá, é que eram 4 pessoas dentro do carro, então pesava o carro, e o carro tava abarrotado de mala. Então isso também ajudou muito pra gente ficar centrado ali naquela... Eu lembro que eu queria ter filmado, na hora eu pensei assim, nossa, eu devia estar filmando, mas não tinha condição, não tava tão sério o negócio. A gente tava realmente muito tensa naquele momento, assim, tipo, porque a gente realmente poderia sofrer um acidente de carro, né? E muitas vezes nas entrevistas, quem ficava com a câmera 2, porque a Luísa garantia a câmera principal, e a gente levou uma 6-300. E quem ficava muito era a Bárbara. E aí, porque tá tão frio, tem uma cena nossa no segundo episódio que ela tá com uma GoPro e eu até olho pra GoPro e eu tô rindo, assim, porque eu tô rindo porque a Bárbara tava tremendo. Aí a Luísa, no meio da entrevista, fala: Bárbara, troca a mão, vamos botar uma touca. Você lembra disso? Porque é desesperador, né? Nossa. E aí, assim, pra dizer que vale todo esse perrengue, assim, pra chegar, né, até a Betty, foi uma pauta, na verdade, que surgiu da Luísa, porque a gente estava lá na Islândia, a ideia era realmente a gente, né, na nossa pré-produção, a gente queria, tanto na Islândia quanto no Paquistão aqui no Brasil, mostrar mulheres que fossem desde, né, pessoas públicas como políticas renomadas até mulheres comuns, né? Então, para ter um leque realmente grande de representatividade das mulheres naquele lugar. E a Luísa já tinha ido um ano antes, exatamente na mesma época, em janeiro, ela tinha ido para a Islândia e tinha ouvido falar dessa mulher. E todas as mulheres lá falavam assim: nossa, é interessante a gente ver uma mulher fazendeira e que cuida de suas ovelhas, porque todo mundo conhece os homens que são fazendeiros e cuidam de suas ovelhas na Islândia. É tipo assim, um símbolo, né? São os homens que vivem, né, isolados e tal. E ver uma mulher nessa situação realmente não é muito comum. Então a Luísa falou: gente, a gente tem que ir lá visitar essa mulher, a gente tem que ir lá, é tipo um lugar realmente muito difícil de se chegar e tal. E a gente, tá bom, é difícil, né, mas vamos lá. Ela mora lá, né? Quão difícil pode ser? Uma senhora vivendo lá não deve ser tão difícil. Aí, né? Aí a gente vai. A gente tá comemorando que a gente não ficou preso, mas a gente não consegue avançar. Então a gente agora tá indo pegar o snowmobile. Está acontecendo. Pegaremos o snowmobile e faremos a viagem para a casa de Betty. Então, realmente era muito difícil chegar, ela vive muito isolada, a gente tentou mostrar um pouco, não sei se realmente dá pra ver o quanto que é, mas é porque quando a gente vive, parece muito mais intenso do que quando a gente mostra na TV, né, no produto final. Mas, assim, realmente era muito difícil de chegar, ela vive lá
bem... não é uma coisa simples, né? Quero ir na padaria, tem ali o pão ali na esquina. Não, não existe. Fora que tem todo o snowmobile, tem o carro, tem mais 1h30 andando até a casa dela. Nossa. Não, mas dá pra perceber bem no episódio como é um lugar ali realmente bem isolado e, aliás, palmas pra Luísa, porque as imagens do programa são muito incríveis. Ela é incrível, ela é incrível. Muito incrível, da fotografia é linda. Ela é incrível. E as entrevistas com as autoridades lá, como é que foi a produção? Porque vocês entrevistam a primeira-ministra, vocês entrevistam a Vigdis, que é uma mulher icônica, né, de 88 anos, que é a primeira mulher eleita democraticamente como presidente de um país. Como é que foi para conseguir essas entrevistas? A primeira-ministra, na verdade, o contato mesmo foi indicação de uma outra entrevistada nossa que apareceu no episódio 1, que é a Mariana, que fala sobre a lei do pagamento igual na Islândia. E aí a gente falou que gostaria de falar com a primeira-ministra e ela fez essa ponte e eles respondem muito rápido, são muito solícitos. Então, assim, responderam, combinaram a agenda, marcaram a data e receberam a gente super bem. E a primeira-presidente foi uma brasileira, a gente fazendo a pesquisa, chegou até o nome da Vigdis, claro, e uma brasileira que mora na Islândia tinha entrevistado ela. Pediu o contato da assessora, enfim, a gente entrou em contato com... Ela foi um pouquinho mais complicada, ela tem 88 anos, como ela diz, 4 vezes 22 anos. A Islândia, na verdade, foi em função da data da entrevista da Vigdis, porque ela disponibilizou aquela data e a gente se organizou com isso. Vocês ficaram quantos dias lá na Islândia? 10, 11. 10 dias. 10, No Paquistão também é a mesma coisa, 10. E vocês foram direto de um pro outro? Direto. Caramba, que pegada, hein? A Vigdis, a entrevista ali, vocês estão claramente emocionados ali com o que estava acontecendo, né? Era muito especial poder falar com uma pessoa tão importante para a história da Islândia e do feminismo. A gente estava bem ansiosa. Claro, tem uma pauta que já não é simples você entrevistar uma pessoa importante assim, e imagino que vocês tenham que, na cabeça de vocês, devia estar passando uma coisa ali de o quanto essa mulher é importante para as causas que vocês defendem tanto, né? Então, como é que foi controlar até a questão emocional ali naquele momento? Não controlou, né? Todo mundo chorou. Até a Fernanda chorou. Até a Vigdis, eu acho que a gente não tinha... A gente tinha ideia da importância dela, claro, pela pesquisa, mas acho que lá, quando a gente conversava com todas as mulheres, né? Todas as islandesas davam a Vigdis de referência, aí acho que foi aumentando a nossa ideia de quem era aquela mulher. Todas as gerações falavam dela, sabe? Você via a importância dela com todo mundo. Então, acho que quando a gente chegou nessa entrevista, e ainda mais a gente estava com a nossa amiga islandesa, que a gente brinca que era Kola, a gente chamou ela para ir com a gente. De fato, até me perguntaram isso, se a nossa pergunta era verdade no episódio, ou se a gente tinha armado. Eu falei, não, a gente combinou entre a gente, mas não falou pra ela. Aí falou, Luísa, grava. Aí a gente convidou. That tomorrow we're going to meet Vigdis. Yeah. Oh, We'd like to invite you to go with us. E ela ficou super feliz, não? Ela ficou muito feliz. Porque ela sabia que a gente ia entrevistá-la, mas assim, nem tinha cogitado de vir junto. Aí a gente chamou. Aquilo era muito importante, sabe? A gente vindo de fora conversar com ela. E quantas islandesas não gostariam de estar com essa oportunidade de falar com ela? Então acho que só aumentou, na verdade, a realização e por isso a emoção veio junto. Mas ela também foi uma pessoa tão acessível e tão generosa com a gente, né? De estar ali e ceder aquele tempo para falar com a gente, enfim. Que acho que vale a pena todo o nervosismo, né? A gente se sentiu em casa, assim, parecia que era uma avó ninando a gente no colo e explicando pra gente como é que é a vida, porquê da igualdade, sabe? Agora, uma coisa que me marcou muito também nessa passagem da Islândia é como a igualdade de gênero não é tratada como uma pauta de esquerda, né? Ou algo vinculado a partido, que aqui no Brasil a gente vê muito isso. Vocês acham que ainda é um sonho distante aqui no Brasil a gente ter questões como de as pessoas se tocarem que é uma questão que não tem nada a ver com qual partido que você defende, se você é de esquerda ou de direita? Eu acho que é um pouquinho distante, sim. Principalmente por conta da polarização política que a gente vive hoje e de como certas pautas são usadas como bandeira pelos lados, né? Então você vê, por exemplo, como a questão do feminismo é usado realmente como uma bandeira
da esquerda, você tem a questão da posse de armas, que é usada realmente como a bandeira da direita, enfim. É toda uma questão, e essa polarização realmente eu acho que só enfraquece o debate sobre certos temas que são importantes de serem debatidos. E eu acho que dentro da pauta do feminismo, existem pautas específicas que conseguem, de certa forma, unir direita e esquerda. Então, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, eu acho que ela, de uma forma geral, ela une as mulheres, tanto de esquerda quanto de direita. Porque é uma coisa... existe um consenso de que, de todas as mulheres, de que as mulheres não devem apanhar, de que as mulheres não devem morrer por serem mulheres, enfim. Eu acho que é uma pauta mais fácil, digamos assim. Só que a partir do momento em que ela entra dentro do pacote do feminismo, aí, né, já tem um preconceito realmente com a questão da palavra, e aí fica um pouco mais complicado. E tem as pautas, obviamente, mais polêmicas, como o aborto, por exemplo, que aí realmente eu não consigo visualizar, pelo menos na minha existência, não sei se nas próximas gerações a gente vai conseguir isso, mas visualizar uma união de direita e esquerda, por exemplo, em relação a esse tema do aborto, né? Eu tenho esperança, né? Eu acho que se a gente perder a esperança, a gente perde todo o nosso... É isso que eu ia falar. Não tem como perder a esperança, mas eu acho que realmente é um processo demorado aqui no Brasil, principalmente pelo momento político que a gente vive. Porque se você pega, por exemplo, a situação no Brasil de mulheres que estão em cargos políticos, e aí, independentemente do lado em que elas estão, tem uma coisa que une todas, que as mulheres são subrepresentadas no legislativo, no executivo, enfim. A websérie que vocês citaram, Mulheres e Política, tem acho que é o 2º episódio, tem uma coisa que acho que deixa bem claro ali, que tem uma sequência de depoimentos, de relatos de machismo e assédio sofridos pelas mulheres que estão na política. E aí você tem, desde a Verônica Costa, que é do MDB, que é um partido mais conservador. Alguns vereadores que estavam na entrada da Câmara, aí pararam, ficaram me olhando, e quando eu passei, aí um deles me chamaram e falaram assim, esse aqui é mais rico, esse aqui é pobre, esse aqui é muito, muito rico, e fizemos uma aposta, quem vai ser o primeiro a conquistar seu coração. Quer dizer, aquilo ali foi de uma grosseria tão grande, desqualificando por eu ser favelada, mulher, loira, funkeira. Até a Thalíria, que é do PSOL, que é de uma outra corrente, falando que ficou um louco ligando para a sede do PSOL, perseguindo ela. Então, quer dizer, não é uma coisa, né, que tem a ver com o partido. E a gente tem um exemplo agora que acabou de acontecer, que foi denunciado pela Djamila Ribeiro, que foi a questão da Dilma, né, no aeroporto. A Djamila, que é uma filósofa super importante, cruzou com a Dilma no aeroporto, para quem não viu o episódio, e tinha um grupo de brasileiros, foi na Espanha, tinha um grupo de brasileiros hostilizando a Dilma. E assim, não tem nenhum debate aqui sobre o governo da Dilma, se foi bom, se foi ruim, se teve corrupção, enfim, não é isso. A questão é que as pessoas estavam gritando coisas do tipo, você vai ter o mesmo fim que a Marielle teve. Então era um nível assim de... um desrespeito com o ser humano muito grande, né? E aí quando a gente fala do sonho distante, é muito triste a gente pensar que é um sonho distante, meu olhar. Porque muita gente já vai querer desistir. Se é um sonho distante, eu não vou nem tentar, sabe? Não custa nada a gente pensar de uma forma um pouco mais pelo outro, sabe? Porque é muito fácil a gente colocar no Instagram o Ubuntu e a gente não sabe esse sentido nem do Ubuntu do que é empatia. É difícil a gente pensar que é um sonho distante, talvez eu acho que eu também não vejo, talvez meus netos não vejam, mas eu acho que nós aqui, de certa forma, você também dando essa abertura pra gente falar, a gente de certa forma está construindo caminhos para que as pessoas possam entender como é importante a gente falar sobre as mulheres, não importa qual lado que é, e que o feminismo não importa sim nesse sentido. Eu acho que uma coisa assim, dessa questão da Dilma, né, especificamente esse caso que aconteceu no aeroporto, eu acho que vai além até de uma questão de lado político, que é uma questão do respeito e ponto, sabe? Eu entendo se uma pessoa estivesse lá e começasse a discutir com ela e criticar políticas públicas, discutir política, discutir economia, discutir qualquer coisa que ela tenha feito no poder, ok. Agora, a partir do momento que a pessoa passa daquilo e começa a falar que ela merece o mesmo fim que a Marielle, é uma violência, é descabido, assim, sabe? Não tem nem o que se discutir de, o governo dela foi bom, foi ruim. Tá num outro lugar, sabe? Tá num lugar onde as pessoas realmente elas não estão ali. É um desrespeito. Então, nem chega, né? Essa questão de direita, esquerda, partido político, nem chega. Não dá nem pra ser questionado isso. Não dá nem pra ser questionado. É verdade. Bom, Paquistão. Tem logo de cara uma cena em que vocês estão no mercado e vocês são cercados por vários homens que ficam olhando, assim, né, pra vocês, que é uma cena super estranha pra gente que tá aqui.
mas que parece que é uma coisa comum lá, né? De mulheres que não estão completamente cobertas. Foi um estranhamento ali para vocês naquele momento, né? A Fernanda fala uma coisa que eu acho que as três concordam no sentido de a gente não chamava só atenção por ser mulher lá, né? E sim por sermos ocidentais. Sim. Então, a gente estava num lugar muito conservador. Por mais que a gente estivesse ali era Peshawar, né, a cidade. E por mais que a gente tivesse comprado as roupas, né, pra ficar... A gente não precisava, não era obrigatório. Mas naquele lugar, todas as mulheres estavam cobertas. Então, se a gente não tivesse cobrindo o cabelo, a gente ia se sentir desconfortável e acredito que ainda chama mais atenção do que a gente chamou. E é um respeito, como a Fernanda tá falando, passa por um respeito também da gente se vestir daquele jeito, né? Sim, e ali a gente parou foi pra comprar um pão, né? E aí acho que é um olhar curioso, sabe? Vem todas em volta, assim, e querem... A gente não fala a mesma língua, então... Dificilmente ali a gente não conseguia ter um diálogo, né? Mas eles ficam de olhares curiosos em volta da gente. Então, nós como ocidentais, a gente realmente chamava muita atenção estando lá, né? E uma câmera também, né? E uma câmera, né? A câmera não era muito grande. Não. A gente usava, era uma Sony, era pequena a câmera e tal. Mas assim, de qualquer forma, a gente chamava atenção, né? 4 mulheres andando juntas, com câmera... com vestimentas que não são... Ou até o lenço, né? Quando a gente botou a roupa mais comprida, é uma roupa um pouco mais... moderninha. Não, e não é de fato eles usam cinza, né? Nas cidades conservadoras a gente estava bem colorida, né? Estava vermelho, A gente comprou na cidade, antes de chegar em Peshawar, a gente comprou em outra cidade a roupa. Então a gente levou em consideração as mulheres da cidade, que estavam um pouco mais coloridas mesmo. Quando a gente chegou lá, a gente... ok, estamos chamando um pouco a atenção. E aí tem dois momentos ali que são muito impactantes nesse primeiro episódio do Paquistão. Primeiro, as entrevistas que vocês fazem no abrigo, né? Para mulheres vítimas de violência de gênero. E vocês ouvem uns relatos ali que são coisas de família, né? Mulheres que foram agredidas pela própria família. E como as mulheres não podiam se mostrar, vocês aparecem muito nessas imagens, né? Num contraplano ali. E eu fiquei com a impressão de que vocês tiveram cuidado ali também de não ficar demonstrando um certo espanto com o que elas estavam falando, que eram coisas muito espantosas, para que elas ficassem à vontade também, para que pudessem falar e se sentissem ali acolhidas e não pressionadas, né? Como é que foi também nesse momento, assim como eu perguntei sobre a Islândia com uma grande autoridade, como é que foi também para controlar a reação de vocês ali quando vocês estavam ouvindo aqueles depoimentos tão fortes? Antes de tudo, deixar bem claro que esse dia a Bárbara estava passando muito mal. Então, Fernanda foi nossa heroína, porque ela segurou muito, a gente estava passando muito mal, então a gente contou, obviamente, receber aquela notícia também, a gente também estava naquela carinha também, porque a gente estava passando mal. Mas foi... eu acho que a gente tem exercido muito um processo que acho que todo jornalista tem que exercer, que é um exercício de escuta. E de escuta sem julgamento. A gente, talvez de forma muito orgânica, a gente só escutou. Doeu muito pra gente. A gente tendia, talvez, de algum subconsciente nosso, que se a gente fizesse alguma cara de espanto, seria muito complicado. Por exemplo, no outro caso que a gente estava lá da Tabasso, e aí não passou essa cena, mas tem uma criança que entra e eu faço uma cara, e a Bárbara, você lembra disso? E eu faço uma cara e a Bárbara me olha e fala, não, não faça essa cara. E eu e Fernanda aqui, a gente inconformada. Mas a gente, o tempo todo as três também tentam sempre policiar uma outra para que a gente não deixe aquela pessoa não falar, sabe? À vontade. Acho que foi uma situação do maior cuidado possível. Desde quando a gente chegou lá, a gente não tinha certeza se elas iam falar. Isso. Pois né? Vocês não tinham nem a garantia de que ia rolar a entrevista. Quem conduziu a gente, né, uma das psicólogas do centro, do abrigo... Que também não aparece. Ela falou, vamos chegar lá e elas estavam muito ansiosas pra conhecer a gente, assim, né? Pra ver quem a gente era. Porque ela falou isso, elas não recebem visita, elas não podem sair de lá de dentro. Então elas estavam ansiosas, quando a gente chegou tava um burburinho entre elas, mas ninguém veio falar com a gente a princípio, sabe? Porque a psicóloga foi até elas, conversou, explicou quem a gente era, o que a gente estava fazendo e perguntou, vocês querem compartilhar? E aí algumas quiseram. Então a gente conversou, mas foi muito... Um lugar, como a Cal fala, muito de acolhimento. Acho que de ambos os lados foi criar a situação mais confortável que a gente pudesse, assim, nós com elas com a psicóloga,
se quisesse, e a qualquer momento, se elas quisessem parar ali ou se elas não quisessem mais contar, tava tudo bem. Acho que em todo momento a gente teve a preocupação de estar recebendo bem o que elas estavam falando e dando o espaço que elas quisessem, o tempo que elas quisessem, da forma que elas quisessem contar. E acho que nesse momento fica claro também a importância da gente estar ali numa equipe só de mulheres para tratar de um assunto como esse, né? Porque muitas vezes numa pauta dessas, talvez, não estou dizendo que poderia acontecer, óbvio que elas poderiam ter topado dar a entrevista para um homem jornalista. Mas eu acho que existe realmente uma questão de identificação, né? De você olhar, saber que é uma mulher e você sentir uma certa confiança, principalmente em casos de violência como os que elas sofreram, onde existe uma desconfiança muito grande da figura masculina, né? Fica uma desconfiança, um afastamento, né? Então, acho que isso também mostra a importância da gente estar trazendo essa narrativa feminina nesse sentido, sabe? De você ter certos acessos. E é uma coisa que a gente conversa muito, né? Que a importância da equipe ser toda feminina, porque a gente é recebida diferente, né? Seria diferente se a gente estivesse em 2 mulheres e 2 homens andando pelas ruas do Paquistão. Seria diferente se a gente fosse uma equipe só de homens, né? Então, realmente, essas coisas, quando a gente está falando especificamente de igualdade de gênero e de situação de mulheres, nós sermos uma equipe só de mulheres faz total diferença. E esse impacto de uma presença masculina fica muito claro na entrevista que você citou da Tabassum, quando vocês estão lá ali no Vale do Swat, que é onde a Malala foi criada, né? Vocês tentaram falar com a Malala? Não chegou a esse momento? Tu vai falar sobre isso, Não quero falar sobre isso. Você tá traumatizada? Eu não quero falar sobre isso. Tentamos. A última vez que eu a vi, ela tava fazendo o quê? Anjinho na neve em Oxford. Eu não quero mais falar sobre isso. A gente tentou bastante. De todas as formas. De todas as formas. Até Twitter pro pai dela a gente mandou. Mesmo? Até pelo Twitter a gente tentou. Mas ela tava em época de prova e por isso que há controvérsia. Ela estava em época de provas em Oxford, ela não pôde dar entrevista, mas assim, uma semana depois. Ela não comprou muito porque a Cláudia segue as melhores amigas dela no Instagram. Ela sabe quem são as bestes da Malala. Óbvio. Stalker mesmo, né? Uns chamam de jornalista, outros chamam de stalker, você, enfim. Isso se chama jornalismo investigativo, minha linda. E aí, eu cheguei, lembra, gente? Eu vi um vídeo dela com o irmão dela na neve brincando de anjinho. Falei, tá com tempo sim de estudar. Assim. Enfim, mas a gente tentou falar com ela assim. Infelizmente não foi uma realidade. Segunda temporada, talvez, a gente consiga ela, a gente encaixa ela. Muito bom, muito bom. Mas aí ali naquele momento que vocês estavam no Vale do Swat, quando vocês estavam falando com a Tabassum, ela estava acontecendo uma mediação ali, né? Ela criou esse espaço de acolhimento só com mulheres para discutir questões de violência doméstica, estupro, entre outras pautas, e ela sofre constantes ameaças, tanto do Paquistão quanto de outros países. A gente vai encontrar com ela de uma forma muito discreta, foi o pedido dela, tanto de proteção por ela quanto nossa. As jirgas são conselhos locais não oficiais. Quando existe algum caso a ser resolvido na comunidade, os líderes da jirga atuam para resolver a situação com os envolvidos. E aí chega o cara, né, que estava sendo acusado ali e cria uma das cenas mais fortes do programa até agora, para mim a mais forte. Como é que aconteceu aquilo ali? Queria que vocês contassem os bastidores quando o cara entrou, como é que foi? Desde o início, né, a gente estava um pouco apreensiva no sentido de ela não passava lugar, exato. Na hora que estava combinado da gente, né, ficar online para se encontrar, ela não ficava online, daqui a pouco aparecia e mandava um negócio e sumia. Foi um pouco, assim, confuso, até que ela buscou a gente em certo ponto, levou a gente lá para dentro dessa sala e começou. Tinha a Tabassum, né? E 2 outras mulheres que iam compartilhar, que a gente não sabia a princípio, mas que toparam compartilhar a história por um acaso. Tinha essa mulher, que tinha 4 filhos, o marido batia nas crianças. E tem uma coisa que nem entrou no episódio, que é muito forte. A filha, que estava de burca na cena do episódio, o pai abusava dela, abusava sexualmente dela. Então a gente estava ouvindo essa história. Uma história que estava mexendo muito com a gente. E a gente não fazia ideia de que o pai estava naquela cidade, né? A gente ficava apreensiva com a porta, mas por uma questão assim... Ela era ameaçada de morte, ponto. A gente pensou. Então a gente, de vez em quando, o quê? Eu via um barulho, olhava, né? O que é isso? Existia uma tensão, né? Sim. Uma hora apareceu um homem, a gente não entende a língua. Aí a Tabassum fala, levanta, vamos parar aqui, vamos ter que parar, porque eu vou mediar um caso.
E aí ela falou a gente tinha uma tradutora, né? Falou pra tradutora, a tradutora falou pra gente, ele é o marido da mulher que tá aqui. Ela vai mediar esse caso na nossa frente. E a gente ficou muito tensa e foi essa hora que a Cláudia falou do rosto, né? Que eu falei, não faz essa cara, porque, claro, você, né, como mulher, acaba reagindo àquilo. Então a gente teve que ficar sentada, sem participar de nada, com uma língua que a gente não entende. सोच लो मैं इनको 15 दिन का टाइम देती हूँ ठीक है जी कोई ऐसे भागम दौड़ की बातें नहीं है ये ठीक है भाई पूरी एक फैमिली 15 दिन में आपको सोचने का छोड़ रहे तो सही है नहीं छोड़ रहे तो मैं भी चला जाऊँ. Então, de vez em quando a gente conseguia ouvir um pouco da tradutora falando um pouco pra gente, numa situação que a gente não podia filmar. Então, aí tem esse momento que parece que é uma pergunta, ele pode continuar filmando? Ela fala, não pode continuar filmando. E aí a câmera vocês baixam a câmera, vai pra baixo da mesa. Como é que foi aquela decisão ali de manter a câmera ligada? Nossa diretora. Foi da Luísa. Ela pensou, né? Depois ela falou pra gente, filmei aqui, não sei se... Fica captando o áudio e mostrando os pés embaixo da mesa. Bárbara e Janica. Foi uma decisão dela. E que pra gente foi maravilhoso. Claro. Porque eu acho que mostra até mesmo em termos de jornalismo, mostra mais ainda a atenção, né? Exatamente. Acho que a gente não tinha ali autorização pra gravar, né? Aqueles homens, até porque eles não iam, enfim, autorizar a gente de qualquer forma. Mas foi uma decisão da Luísa, assim, quando ela falou não pode gravar, e a gente deixou ali, e a gente tava com uma tradutora que tava traduzindo tudo ali na hora pra gente, mas aí houve um trabalho também pós a gente sair dali de entender o que estava sendo dito naquele material que a gente gravou numa língua e que a nossa tradutora não estava fazendo a tradução na hora pra gente, né? Então houve realmente todo esse momento de tensão, porque a gente sabia o que era o caso, a gente não entendia a língua do que eles estavam falando, mas linguagem corporal é uma coisa muito universal, né? Então a gente sentia todo o clima de tensão, a gente via, né? E rolou realmente um confronto físico no sentido do pai levantar e pegar a filha mais novinha, e aí a menina, que é a filha mais velha, que é abusada sexualmente por ele, levantou pra pegar a irmã mais nova, e a irmã pequenininha ficou num cabo de guerra nos dois na nossa frente, uma sala minúscula. Então, assim, foi um momento realmente de muita tensão. Para além do que a gente já estava vivendo, já estava tenso, né? Porque, assim, é um lugar que era conhecido como refúgio do Talibã. Realmente, você não entende. É o tipo de lugar que, se acontece alguma coisa, sabe quando você não sabe para onde correr? Porque você não tem referência nenhuma, você não consegue, não conseguiria se comunicar com as pessoas, enfim. Então, realmente gerava um clima de tensão, apesar de estar tudo bem, da Tabassum receber a gente, enfim, tá tranquila com a situação, a gente sabia de todo o background dela, de sofrer ameaça de morte, enfim. Nesse cabo de guerra, ele ainda tenta, ele olha pra gente e ele fala em inglês, é menina, mas ele fala que é o filho, né? Deve ser a palavra que ele sabe. My son, né? My son. It's my son, tipo, como se fosse uma justificativa, porque ele tá querendo pegar a criança. E a gente, porque eu tava do lado da Fernanda, a gente não olhou pra ele, né? A gente não queria trocar o olhar com esse homem, né? Acho que foi a nossa única postura como feminista que não podia fazer nada. Tipo, não vou dirigir meu olhar a você. E ele tentou ainda comprar a criancinha com uma bala. E aí que tá. A gente não tava entendendo o que tava acontecendo porque era uma língua deles. É uma coisa que parece que é universal. Você tá entendendo ali, mesmo que não tenha língua. A gente chegou a perguntar pra Tabassum se a gente saía, né? A gente tem que sair. E ela fez questão que a gente ficasse. Ela queria que a gente assistisse. Como é que era uma mediação realmente de como ela trabalhava. Uma coisa que acho que impressiona muita gente, porque foi o avô, foi o pai e foi um amigo do pai para mediar. E a Tabassum perguntou pro amigo do pai se ele botava a honra dele em risco. Diante do fato que nenhum dos filhos queriam voltar para casa do pai. Vocês lembram disso, né? E ele, escutando toda a história, todo o argumento... Que provavelmente ele não sabia dos detalhes e foi saber ali... Ele disse que não. Que não botava a honra dele em risco. Então você vê que até um homem, naquele lugar, estava percebendo o quão vil era aquele pai, né? E era mais vil ainda porque aquele pai, ele via filmes pornôs com a filha e obrigava a filha a fazer as coisas que ele via no filme pornô. Nossa. Era bem pesado. É bem pesado. E aquela filha, como a Fernanda falou, foi a filha que... Tem uma hora que a gente perguntou, mas a mãe, por que a mãe não levantou pra pegar a criança? E aí a gente não tem nem como argumentar isso, né? Porque a mãe saiu de caráter pra ir até lá com os filhos, saiu da casa dela, fugiu da casa do marido. E a filha que tá sofrendo tanto,
ela talvez num processo de instinto, ela resolveu pegar a criança e proteger a irmã. A minha irmã mais nova você não faz. Isso é muito forte pra ele. Nossa, que incrível. E tudo isso que a gente falou aqui tá em 3 episódios. Ainda tem mais 2, tem mais um do Paquistão e depois o do Brasil. Eu já tô ansioso e tenso para esses outros episódios, até porque antes de começar a ver, quando eu li sobre o programa, eu vi que vocês tinham entrevistado a Angela Davis. E que é uma das maiores ativistas de feminismo, movimento negro e tal. Então, tô muito ansioso para ver essa entrevista. Cláudia, explica para quem não sabe quem é a Angela Davis. A Angela Davis é uma pessoa maravilhosa. A Angela Davis, ela foi uma Black Panther, ela foi uma Pantera Negra nos anos 60 e 70 no movimento negro dos Estados Unidos. Ela hoje em dia é professora, filósofa, socióloga, que fala sobre o feminismo interseccional, que nesse caso é o feminismo negro, que é o recorte dela. E ela está cada vez mais articulando, tem sido convidada muito para Brasil, América Latina como um todo e Caribe, para falar sobre o feminismo negro. Um ponto importante da Angela Davis, que acho que tem que falar, Angela Davis, ela geralmente dá entrevista para instituições públicas, é uma coisa dela, ela é professora nos Estados Unidos, e ela faz questão disso. Ela não dá para instituições privadas. E nesse caso ela deu pra gente muito, porque ela acreditou muito no projeto. A galera que tava lá dela entendeu o que era o projeto e ela topou. É sempre uma decisão dela. We represent the powerful forces of change. We who believe in freedom cannot rest until it comes. Thank you. E o episódio do Brasil, sem dar muito spoiler, o Brasil tá mais perto da Islândia ou do Paquistão? Do Paquistão. E não é porque o Paquistão tá bem, tá? É porque a gente acha que o Brasil tá melhor do que ele realmente está. Isso eu digo, né, falando da nossa grande bolha, mas é uma realidade, assim. Foi um choque pra gente nesse sentido, chegar lá no Paquistão e perceber que a gente tá muito mais próximo deles do que a gente imaginava, né? Tipo, próximo do penúltimo da lista. Então a gente pensa que a gente tá ali em 95 e que, né, o negócio tá um pouquinho melhor pra gente, mas não tá. É um desafio pra gente, eu acho, também falar da nossa própria realidade, né? Porque eu acho que muitas vezes, eu acho que quando você sai da sua realidade, tudo é muito novidade, tudo é muito curioso. Quando você vive a sua realidade, às vezes tem certas coisas que são muito naturais pra gente. A gente naturaliza de forma errada algumas vivências que não deveriam ser naturalizadas e às vezes, né, a gente precisa, acho que o jornalista, né, quando ele está falando da sua própria realidade, ele precisa realmente botar uma lente mais investigativa no sentido de, mas será que é realmente isso? Vamos investigar mais isso, não é porque eu não vivo que isso não acontece, enfim. Então foi também um desafio pra gente o Brasil e até porque a gente gravou antes de ir a nossa vontade real, já que a gente tá falando de bastidores, era a gente ter gravado o Brasil na volta, porque seria o 5º episódio, seria uma comparação. A gente, né, depois que a gente voltou, a gente ainda gravou um pouco em São Paulo, a gente foi na marcha do 8M, né, do Dia Internacional das Mulheres, e a gente tentou trazer isso de alguma forma pra narrativa pro último episódio do Brasil. Mas realmente, assim, teria sido mais interessante em termos de narrativa, de tudo, a gente ter feito o Brasil inteiro depois, né, porque a gente vem com uma outra cabeça, uma outra perspectiva. Mas mesmo em dezembro, mesmo indo antes, já foi um desafio nesse sentido, né? De mostrar uma realidade que a gente está inserida e que muitas vezes porque a gente vai vivendo, né? Acho que a gente vem querendo jogar tudo pro alto, né? Assim, desconstruir o negócio inteiro, falar que tá tudo errado, porque é isso, a gente volta com um olhar muito mais cuidadoso e preocupado, eu acho, né? Porque eu falo muito, os dados estão aí. Os dados, as matérias que agora acho que estão noticiando muito mais, né, sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher. Então tá aí pra gente ver. Talvez a gente não viva uma bolha, de fato, né, as violências em grau maior, mas está acontecendo. Então o que a gente pode fazer para mudar isso aqui no Brasil, no nosso país? E aí eu até queria que a gente encerrasse, eu pedi para vocês falarem para mim, para quem tá ouvindo, e principalmente para os homens que estão ouvindo, que vocês falam, por exemplo, no episódio da Islândia, como a conscientização dos homens também foi importante ali, até para eleger a primeira mulher presidente, com a comunidade de pescadores deles ali. Então eu queria que vocês deixassem um recado para os homens brasileiros. O Brasil também já elegeu uma mulher presidente, mas ela, enfim, nem terminou o mandato, foi substituída inclusive por um homem que foi preso recentemente.
Mas o que os homens podem e devem fazer nessa luta da igualdade de gênero, assim? E aí eu peço a você que está ouvindo e que é homem, como eu, que você faça o que eu vou fazer agora, que é prestar atenção no que vocês vão falar. A Vigdis fala uma frase muito boa que é get educated, get educated, get educated. Tem educação, pega educação mesmo, sabe? Se eduque sobre o que é essa mulher que está do seu lado, o que é essa mulher que você está tendo como filha, o que é essa mulher que é sua mãe, que corpo é esse que transita no seu dia a dia, sabe? E eu não tô falando de um corpo que é sexualizado. Sim. E sobretudo, escute sem deslegitimar o que ela tá falando. Porque é muito importante isso. Porque a gente nunca escuta a mulher. Ou quando a gente escuta, a gente já vem cheio de julgamento. Cheio de críticas sobre o que ela tá falando, se a postura que ela fala, se a voz dela é muito aguda, se ela fala muito alto, se ela tem a voz muito grossa. E aí tudo isso já vem cheio de julgamento. A gente nasceu escutando os homens, né? A sua mãe, que você que estava escutando, a sua mãe, ela ajoelhava para ficar da sua altura, para te escutar e para te dar força, para fazer você acreditar que você é um ser humano. E não acho que se o seu pai ou alguém parecido agrediu alguma pessoa do lado, é uma coisa legal e é uma coisa que você não tem que se meter. Você tem que se meter sim, porque antes daquele gênero ali existe um ser humano. E ele só tá no estado de fragilidade porque ninguém escuta aquela mulher. Só por conta disso. Porque se a gente começa a escutar, a gente começa a entender quais são as necessidades daquela pessoa. Por que a gente escuta quando é pequena e depois a gente não escuta mais? Que gap é esse? Aonde está essa ponte quebrada que a criança, menina, ela às vezes ela é escutada e quando ela começa a ser adolescente, ela se torna uma pessoa sexualizada e depois ela se torna um objeto. Começa a repensar, faz exercício em casa mesmo, sabe? Faz exercício que eu com 7 anos, o que eu fazia com 7 anos? Como é que eram as brincadeiras com criança, com as menininhas? Brincava de médico? Ou brincava de outras coisas? A menininha, ela brincava com panelinha, eu brincava de luta. Eu com 15, como é que era eu na noitada com as meninas? Como é que eu chegava nas meninas? Eu puxava o cabelo dela, eu puxava o braço dela? Isso é legal? Isso não é legal? Estude sobre. Não há problema nenhum se reconhecer como machista, porque todos numa sociedade patriarcal somos. Não há problema nenhum. O problema é querer continuar exercitando os mesmos códigos com os meus erros. Eu acho que o primeiro passo, na verdade, é se reconhecer como machista. Acho que qualquer um tá sujeito a errar ainda também, né? A gente foi educado... Nós incluídas, tá? Sim, nós aqui. Claro. Claro, a gente foi educado em uma sociedade machista. Então, a gente pode errar, mas quando você tá alerta, quando você se reconhece quando você dialoga sobre, você começa a perceber onde você tá pisando errado, sabe? E aí você começa a corrigir. Então, um amigo fazendo piadinha machista, você corrige, você não ri. E aí eu acho que nesse lugar você começa a gerar reflexão nos outros. E não é bater de frente, assim, é não concordar. Que a Cal tem uma coisa que é ótima, que ela por exemplo, fizeram uma piada machista. Finge que não entendeu. Desculpa, não entendi. Me explica. A pessoa fica sem graça. Não vai saber explicar. E nisso você começa a quebrar algumas coisas. Porque a explicação vai vir com um preconceito tão pesado que a pessoa vai ficar sem graça de explicar e ela vai se tocar do que tem por trás daquela piada. E ela pensou nisso, entendeu? Quando a gente se faz desentendida, o cérebro do ser humano é um cérebro inteligente, muito rápido. Ela vai perceber, nossa, eu ia falar aqui uma grande besteira. Uhum. E aí ela começa a tentar se reeducar. Fica com vergonha. Com vergonha, é isso mesmo. Memes não são legais ser passados sobre mulheres que estão com decote e não estão. Você objetifica a mulher do outro. A sua você não quer objetificar. Entende? Não, enquanto a gente continuar rindo, vai ter gente fazendo. Quando você começa a parar de rir, a pessoa não tem plateia. Né? E começa a reparar que não é legal. Então, acho que é né, dos vários caminhos que tem pra gente começar a desconstruir um pouco. Eu acho que, assim, pros homens, né, que estão ouvindo, que estão nesse processo, é mais entender, assim, que a igualdade de gênero, ela é uma luta que tem que ser de todo mundo, assim, ela tem que ser abraçada por todo mundo, porque, pasmem, o machismo também afeta os homens. E aí a gente ouviu uma vez da Jutjut, né, da Júlia, que tem um canal no YouTube, todo mundo, né, a maioria das pessoas que estão ouvindo deve conhecer, porque ela é realmente muito, muito famosa, muito compartilhada, traz discussões muito relevantes. Ela falou que é como se fosse uma armadilha para trazer o homem para essa luta de igualdade de gênero e do feminismo, que é você dizer que ela afeta os homens também, que o machismo afeta os homens e realmente afeta.
e você entender que o feminismo ele não é o contrário do machismo, né? Porque muitas pessoas acham que a luta feminista é para as mulheres porque elas se acham melhores do que os homens, e não é. A gente realmente quer as mesmas oportunidades, a gente quer o mesmo respeito que numa sociedade patriarcal a gente não tem. E aí, como é que entra o papel do homem, né, nessa história? Porque parece que a mulher fica se fazendo de vítima e gritando, e a gente vive numa sociedade onde, se a gente não tirar todas as mulheres daqui e formos todas viver em Marte, né, a gente tem que conviver com os homens. Então, qual é o papel dos homens nessa história? E eu me lembro muito de uma coisa que a Cal me disse uma vez sobre a questão do racismo, e que isso aplica muito bem para a questão do machismo e feminismo. Quem inventou o racismo não foram os negros, isso não é um problema dos negros, quem inventou isso foram os brancos. Então os brancos têm sim papel em desconstruir isso e se desconstruir e abraçar a luta antirracista, ponto. Quem construiu o machismo não foram as mulheres, foram os homens. Os homens construíram e, né, a nossa sociedade, sociedades patriarcais surgiram em cima da opressão. Então é uma classe, né, são os homens, oprimindo uma outra classe que são as mulheres para o funcionamento dessa sociedade. Então assim, não foram as mulheres que inventaram isso. Então os homens têm sim papel de se modificar e não vamos jogar essa responsabilidade de mudar os homens em cima das mulheres, porque aí é mais um problema, né? A mulher, além de sofrer com a opressão do machismo, ela ainda precisa educar o homem, e que são homens crescidos e que têm acesso à informação e que, né? Então, assim, os homens precisam realmente assumir essa responsabilidade de ter uma luta anti-machismo. E agora, uma dica realmente que a gente ficou sabendo, a gente já sabia disso lá na Islândia, a gente ficou sabendo de um grupo de homens que se reúnem para discutir masculinidade tóxica, e a gente descobriu recentemente um grupo aqui no Brasil, se eu não me engano é no Rio de Janeiro. Tem no Rio, tem no Rio, em São Paulo, chama Memo. Homem com H no final, porque é homem ao contrário, né? E que é para discutir masculinidade tóxica, porque homens realmente eles precisam estar abertos a discutir os sentimentos deles, a modificar realmente toda uma criação que a gente não é botar o homem na questão de vítima, porque ele realmente ele é o opressor, então ele é o responsável pelo feminicídio, ele é o responsável por essa opressão que as mulheres vivem. Mas ele foi criado assim, né? Assim como nós mulheres fomos criadas dessa forma. Então, existe realmente um senso de responsabilidade. Você, tá, tudo bem, então o que eu posso fazer por isso para melhorar a vida para todo mundo? Sabe? Porque quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente tá falando de todo mundo ganhar mais, a gente aumenta a PIB do país, entendeu? A gente tá perdendo, olha galera, a gente tá perdendo dinheiro com o machismo e com a desigualdade de gênero. Mulheres ganham menos, a gente poderia estar ganhando mais como um todo, sabe? Todo mundo. Então, acho que quando a gente entende que o feminismo é uma luta por igualdade para que melhore a vida de todo mundo, a gente ganha aliado, né? Então, acho que esse se os homens estão ouvindo e têm interesse, acho que é meio que isso, é se desconstruir junto. Acho que é essa desconstrução que a gente gostaria que os homens tivessem junto com a gente, assim. Tomara, né? Tomara que a gente reflita cada vez mais sobre isso, porque é um assunto muito importante, acho que a gente tem que conversar cada vez mais. Falando em conversar cada vez mais, eu encerro perguntando, segunda temporada, vai ter? Silêncio. Mãe GNT! Dona GNT, tia GNT, mãe GNT. Bom, eu trabalho no prédio da Globosat. Com quem que a gente tem que falar, levar umas faixas lá? A Dona GNT mesmo. A Dona GNT. A Dona GNT, criar uma hashtag, cadê a segunda temporada? Vamos criar uma hashtag segunda temporada. A gente quer muito mostrar Japão e Ruanda. Nossa, seria incrível. Bom, nessa torcida aí pela segunda temporada, então a gente encerra mais esse episódio do Vida de Jornalista, que foi incrível, adorei, tenho certeza que quem ouviu também adorou. Queria agradecer também ao André Franks, que cedeu aqui a produtora pra gente falar. O André Franks tem um episódio também no Vida, para quem quiser ouvir sobre o Que Mundo é Esse. E se você ouviu e gostou, compartilha, joga aí no seu grupo da família no WhatsApp, conversa com quem você acha que pode se beneficiar dessa discussão, que eu acho que é todo mundo, na verdade. O Futuro é Feminino no GNT ou no Globosat Play. Cada episódio tem também uma versão reduzida no YouTube, né, de 10 minutinhos. E fica ligado aqui no Vida de Jornalista, porque ainda vai ter mais um pouquinho desse papo, que é o episódio bônus, que vai ao ar daqui a alguns dias. Então vou fazer uma perguntinha extra agora, mas você não vai ouvir agora. Você só vai ouvir daqui a alguns dias. Então segue o podcast no Twitter, no @vida_jornalista. Um beijo, um abraço, até mais. Obrigado. Obrigada pelo espaço.